sem contar as crianças, sem contar as mulheres, por pães, por peixes que foram multiplicados. Por isso, por ter um milagre relatado dentro desse texto, quase todo mundo já ouviu mensagens e muitas das vezes nós, pregadores, ligamos ela com o Antigo Testamento, na época de Elias, na época de Eliseu, os milagres ali que foram realizados, onde Deus multiplicou o azeite ali das mulheres que eram viúvas. Não, eu não venho com essa proposta aqui para pregar a respeito do milagre. É como nós vemos aqui duas propostas de Deus dentro desse texto aqui, irmão. Uma seria, por exemplo, uma nota de R$100, onde o poder aquisitivo de compra dela é muito grande, onde chama atenção, aonde aqueles que veem uma nota de R$100 sabem que ela vai te dar um poder de compra muito maior do que qualquer uma outra nota. Mas o que eu quero me parar e ater aqui não é na nota de 100, porque aqui tem uma outra proposta. O pano de fundo histórico e bíblico aqui mostra, por exemplo, como se tivesse aqui uma moeda de R$1. Ela não te dá o mesmo poder aquisitivo de compra, ela não te dá a mesma liberdade de mercado. Você não tem como gastar e trazer a mesma quantia que se você estivesse comprando com uma nota de 100. Porém, a nota de R$1, ela também tem o seu valor, ela também tem a sua importância. Quem é aqui entre nós que está jogando fora aí moeda de R$1 ou nota de R$1? Está aqui já assim, talvez. Está tão abençoado já. Tá? Nós não vemos aqui olhando para a igreja, nós não vemos aqui nem no púlpito, nem na nave da igreja, o olho no baú assentado. Né, Luiz? Nós vemos os irmãos, então nós também entendemos que nós devemos valorizar aqui aquilo que não é tão extraordinário como a nota de 100, como não é tão valoroso como um milagre, mas não é insignificante também ao ponto de ser repugnante, de ser desprezível, que é a nota de R$1. Eu quero aqui falar a respeito do tempo em que os discípulos estavam aqui. A Bíblia diz aqui, já não discípulos, pela primeira vez no Novo Testamento eles são chamados apóstolos, e eles estão vivendo um tempo de muito trabalho, eles estão vivendo um tempo de uma experiência nova, porque agora Jesus está praticamente deixando as últimas instruções. E a Bíblia diz aqui nos versículos interiores que nós lemos que Jesus está espalhando eles e mandando eles irem de dois em dois anunciar o Evangelho. E nós lemos a leitura no versículo 30 dizendo: e voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto tinham feito e tinham ensinado. Eu quero dizer uma coisa para mim e para você nessa noite: nós estamos vivendo um tempo ainda de dificuldade, nós estamos vivendo um tempo muitas das vezes aí de provação, um tempo muitas das vezes de choro, de angústia, de dor. Nós estamos vivendo um tempo de perseguição da igreja que não é diferente de nenhuma outra época da igreja cristã. Mas nós também temos que entender que nós precisamos fazer como os discípulos, arrumar um tempo para se reunir como nós fizemos hoje e falar a respeito do que Jesus tem feito pela humanidade. Porque aqui a primeira coisa que os discípulos relataram foram, ali está dizendo para nós no versículo 12: então, saindo eles, pregaram para o povo que se arrependesse, e expeliam muitos demônios, e curavam numerosos enfermos, e ungindo eles com óleo. Versículo 12 e versículo 13. Aqui está, irmão Pedro, a primeira coisa que os discípulos fizeram: eles se ajuntaram, chegaram para Jesus: olha, nós ontem saímos para pregar o Evangelho de arrependimento, foi nos colocar pessoas enfermas
Porque depois nós iremos chegar aqui, num versículo que diz que daí eles já não tinham mais tempo. Aí nós conseguimos entender que o obreiro que se dispõe a fazer a obra de Deus, vocês vivem com tanto. Uma coisa que vai fazer falta para ele é o tempo. Ao ponto do apóstolo Paulo falar, a igreja é tão sábia que tem que aprender a remir o tempo, a valorizar o tempo. A igreja tem que aprender a distribuir o tempo para não ficar sem ele. Os discípulos aqui tiveram uma noite exaustiva, tiveram ali que ser perseguido. O texto de baixo dos versículos seguintes já está relatando a morte de João Batista por Herodes, porque ele estava pregando o evangelho, anunciando o pecado e adultério entre Herodes e Herodias, a mulher de Filipe, tendo a cabeça decapitada, colocada numa bacia de prata. E os discípulos encontram ainda assim tempo para chegar diante de Jesus e falar: começou, está aí diante dos olhos de todo mundo, mas o teu nome aí continua sendo anunciado, porque nós, o Senhor nos enviou. Quantos aqui são enviados de Jesus Cristo? Esses mesmos sinais de pessoas serem curadas, ou esses mesmos sinais de pessoas sendo libertas, esses mesmos sinais de vidas ali que estavam possessas, sendo agora por Jesus ali restaurada, está acompanhando a tua ida. Quando Jesus fala: vai, entra naquela casa, se não te receberem, deixa, só pro pó dos teus pés, mas se entrarem ali, te aceitarem, prega o meu evangelho, entrando ali para pregar o evangelho de Jesus. Quando você entrar com a intenção de glorificar o nome dele, você vai ver pelas suas mãos os enfermos serem curados, você vai ver pelas suas mãos, pelo nome de Jesus Cristo, é claro, mas o Senhor te usando para os enfermos serem libertos. Ainda é tempo de nós reunirmos para falar: Jesus, o Senhor ainda toca nos olhos do cego de nascença, e ele abre e enxerga. O Senhor ainda coloca os seus ouvidos no ouvido e diz: levantar, no ouvido do surdo ele ouve. O Senhor ainda toca na vida do paralítico, e ele salta para dentro do templo exaltando o teu nome. Ainda é tempo de ver os sinais de Deus no meio da igreja. Ainda é tempo de sentir ainda a glória de Deus na vida da igreja. Mas é que é para aqueles que estão sendo enviados, é para aqueles que foram instruídos, é para aqueles que foram comissionados, e você faz parte hoje. Aumentou a lista, já não é mais 12. Hoje tem meu, tem o teu. O nosso nome também faz parte ali do grupo de apóstolos do Senhor. Teu nome faz parte dos planos de Deus. Aleluia! A Bíblia diz para nós que o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Você sabe que é tempo de Deus te usar. Você sabe também o modo, porque você sabe. Se você prega, sabe que é na pregação. Se você louva, sabe que é no louvor. Se toca, sabe que é no tocar. Se ora, é no orar. Mas você sabe a maneira e o modo que Jesus tem te usado para a glória dele. O sábio sabe a maneira e o modo. Então nós entendemos: Deus, eu não posso, a Bíblia fala: cada um fique naquilo que foi chamado. Eu não posso querer tomar o lugar do Monte Marcos, não vai dar certo. Eu tenho meu espaço dentro da obra de Deus, você tem o seu espaço. E aí sim, unir o meu dom, o seu, do irmão aqui, do irmão ali, do Jó, da irmã. Aí nós vamos anunciar o reino de Deus sendo acrescentado. Louvado seja Deus. É tempo de compartilhar da obra de Deus. A segunda proposta dessa mensagem, que só nos deu para pegar aqui em Canaã. No versículo 31, a Bíblia diz: e ele me disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Você tem certeza do teu chamado? Diga glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus quer